É bola em jogo, galera. Oi, samba. Quem tem perna bamba não deixa a peteca. Olá, amigos do Bola em Jogo. Vamos falar de futebol aqui na tela da internet. Olha, temos que falar de futebol. Já temos aí uma imagem do jogo do Vasco. O Vasco venceu o Náutico por 2-0, fez o papel. Muito bem. E o Fluminense? O Fluminense empatou com o Atlético Mineiro. E aí, as outras equipes ganharam, os dois ficaram abraçados, com quase 60% de possibilidade de queda dos dois, o Vasco da Gama e o Fluminense. Só a possibilidade e a expectativa que vai gerar durante toda a semana, até o apito final, no próximo domingo, já dá para a gente estabelecer aqui algumas premissas aqui. A primeira que eu queria enfrentar é a questão da estrutura. Isso é o problema do futebol do Rio de Janeiro. Eles não querem mexer nisso aí. Não basta o Fluminense ter um patrocínio que dê condições de ele ganhar 2 títulos brasileiros, se depois, por ausência de estrutura, ele caminha para a segunda divisão. O mesmo acontece com o Vasco da Gama. Sempre com problemas de pagamento, de dinheiro. Essa questão é estrutural. Veja que no caso do Vasco da Gama, até o Paulo André, do Movimento do Bom Senso, disse que quando ele era jogador do Vasco na base, tinha rato no Vasco. Vocês já ouviram que o Muricy saiu dizendo que tinha rato no Fluminense, que na Gávea está cheio de gato. É muito triste ouvir isso, mas o problema é de estrutura. Nós temos essa imagem aí do Manchester City, time inglês. Ali tem o complexo administrativo, tem o hotel direitinho, tem os campos que você está vendo ali na internet. O time B joga ali com o time principal. É isso que você precisa. Não é uma questão se estrutura ganha o jogo ou não. Aquilo ali é uma fábrica, coisa que o Rio de Janeiro não quer compreender, porque falta talento aos nossos dirigentes. Naquela fábrica, você tem um time da base treinando no outro campo e um treinador falando com outro. Eles vão formando os garotos naquele campo ali, ó, jogando em um sistema tático. Vai subindo. Você vem do juvenil, vem do infantil, do juvenil, júnior. Pode montar até um time de aspirantes e o profissional. Então, quando precisa de um lateral, diz o técnico do Júnior, esse lateral esquerdo está muito bem. Quando tem um zagueiro, você pega na base. Você não gasta dinheiro, faz investimentos e, principalmente, você define como você vai jogar e enfrentar os adversários. É essa realidade que você está vendo ali, ó, que eu venho falando há pelo menos há mais de 15 anos aqui na Rádio Tupi. Eles aqui no Rio de Janeiro, alguns debocham dessa estrutura. E o final é que eles podem amargar agora 2 times na segunda divisão, o que seria inédito. A pergunta que eu faço é o seguinte: se isso acontecer, será que eles vão se movimentar naquela direção ou vão continuar fazendo reuniões na federação com campeonatos que não levam a lugar nenhum? Essa é uma proposta para a gente debater durante toda a semana. Seguimos com a pauta para dizer que o Botafogo é um time inseguro. Precisando vencer o Coritiba para garantir uma vaga, perde para o Coritiba. Ele que fez um primeiro turno espetacular e agora vai brigar na última rodada, mas depende também do resultado do Vasco da Gama. Mais à frente vamos ver o Atlético do Paraná, que é adversário do Vasco, que perdeu para o Santos. Portanto, é um adversário duro para o Vasco da Gama, apesar do jogo ser em Joinville. Mas eu pergunto a você, o Atlético do Paraná, que empatou com o Flamengo em Curitiba, perdeu para o Flamengo no Maracanã, perdeu para o Santos, não estaria esse time em decadência? O Vasco não teria condições de bater o Atlético do Paraná em Joinville? Essa é uma pergunta que eu faço. Porque ele dá sinais que não é mais o furacão que começou o campeonato. Ele dá sinais de esgotamento. O Vasco pode se beneficiar, claro, cuidando do sistema defensivo e bater o Atlético do Paraná. O jogo não está totalmente descartado para o Vasco. O Flamengo já pensa no projeto 2014. O Flamengo está com o Natal bom. Ele é campeão da Copa do Brasil, já está na Libertadores, vai trocar presentes. Os outros é que tem que se virar aqui no Rio de Janeiro. E eu incluo aí o Botafogo, que não está ameaçado de queda, mas também está lutando ainda por vaga na Libertadores. E para fechar, a Catiúcha, ela é bandeirinha da FIFA. Ela errou um impedimento
no lance do Criciúma contra o São Paulo, lá em Criciúma, que o jogador lateral direito, que depois veio a sofrer um pênalti, esse jogador recebe a bola, tem 2 metros que ele está adiantado. A Catiúcha é da FIFA. Eu pergunto, será que o curso da CBF é tão bom assim que a Catiúcha não sabe o que é um impedimento de quase 2 metros? É um erro que não é para forçar pela condição feminina da Catiúcha, mas ela deve passar por um curso de reciclagem, porque prejudicou muita gente. Foi um impedimento daquele chamado escandaloso, que não se pode admitir. Uma coisa são 10 centímetros, outra coisa é o jogador bem avançado, sofre uma entrada e o juiz ainda dá o pênalti. Absurdo, acho que esses conceitos devem ser revistos urgentemente para 2014. A gente se vê sempre aqui na tela da internet. Um forte abraço. Barbosa, aumenta o som aí. Nossa amizade só dá Tupi, amiga de todas as horas, da dona de casa, Tupi, eu ouço aqui. de dia, de tarde, de noite. Tupi Morena, eu ouço aqui. Toca pra uma. Sem congestionamentos. Tupi? O trânsito fluido. Eu ouço aqui. Tupi, patroa, eu ouço aqui. Tupi!